Olá, meu nome é Joelis e o meu projeto sobre gráficos da disciplina de MAC ficou com o tema Labirinto com busca de saída. Nosso projeto, nós dividimos nosso projeto em apenas um arquivo, que é o Core, onde ele armazena os arquivos de grafo e labirinto. O arquivo labirinto, ele é responsável pela geração do labirinto e a implementação da lógica de DFS. Aqui nós importamos da biblioteca Random as funções Rent e Shuffle, que ela gera números inteiros e embaralha listas. Nós temos a classe Labirinto, que ela encapsula eh, as, as instâncias do tamanho do labirinto, que ele é fixo do tamanho 21, a parede do labirinto, representada por essa hashtag, utilizando o sistema de cores da ANSI, que é um sistema do próprio terminal, na cor cinza. Mesma coisa para o chão, na cor branca, representado por esse ponto, e o caminho final, que é o tracejado da entrada até a saída, representado por esse asterisco na cor vermelha. Aqui nós temos a criação do labirinto inicial, que ele chama essa função criar matriz labirinto inicial, e ela retorna uma lista por compressão, ou seja, lista por listas, que essa lista interna ela é feita apenas por paredes, tamanho fixo, e depois nós temos essa função mostra a matriz, que ela itera sobre cada uma dessas listas e constrói o labirinto. Tanto que se eu vier no main e retirar essa função aqui, que depois eu vou explicar, ela vai ficar assim, ó, apenas representado por paredes. Voltando para o arquivo, aqui nós temos outra classe, que ela é responsável pela criação do labirinto. E aqui nós temos chama as instâncias, ele recebe a instância da classe labirinto, junto com seus atributos de tamanho e a matriz. Aqui nós temos a constante de movimentos, que ela é formada por norte, sul, leste e oeste, que ela é responsável por criar o caminho do labirinto. Mas por que que o norte ele é -2, o sul ele é 2 e por aí vai? Quando eu rodo aqui, eu, eu crio o meu labirinto, ele cria a partir daqui e vai até o final, do começo até o fim. Então, pensando melhor, se aqui é um número 1 e aqui, por exemplo, é o número 40, do 40 por 1, que é em direção ao norte, nós vamos diminuindo. Mesma coisa para o sul, o oeste e o leste. Voltando, aqui nós temos a função gerar, que ela inicia o processo de geração do labirinto. Aqui nós definimos nas posições 0 e 1, como a entrada do labirinto, e aqui no for nós já printamos ele aqui, ó, e no final a saída, depois que printar todo o labirinto. São posições fixas. O intuito do projeto não é, tipo assim, ter uma saída totalmente diferente, é só apenas os caminhos em direção à saída fixa. Mesma coisa com a saída, ela aqui é representada pelo tamanho -2 e tamanho -1. É, nós selecionamos uma coordenada ímpar. Por que ímpar? Vou explicar mais tarde. Ela chama essa função gerar ponto de partida e marca ela como um chão. Aqui nós temos a chamada da função recursiva. Nesse gerar ponto de partida, ele vai escolher dentro da matriz, dentro dos limites, porque aqui -2. Porque se eu vier aqui tirar para testes aqui, no main e rodar, ele pode dar erro. Não, não. Deixa eu retirar isso aqui, que eu acabei esquecendo. Se eu vier e rodar novamente, ele às vezes pode dar erro. Rodar novamente, ó. Por quê? Porque quando ele foi criado, ele escolheu uma matriz, escolheu um ponto de partida fora do meu limite da, do meu labirinto. Por isso que eu boto -2 aqui para poder ter essas bordas aqui, ó, ao redor de toda a matriz. No ano, aqui ele garante que o ponto de partida seja ímpar e vai ter que ir alternando entre parede, caminho e parede. E retorna essas coordenadas. Essa função DFS recursiva, nós embaralhamos aquela lista de movimentos para não ficar algo fixo. Tanto que se eu retirar aqui
ele vai ficar sempre igual, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Se eu vier rodar novamente, vai ficar o mesmo jeito, mesmo aqui notando a diferença aqui, ele vai ficar do mesmo sentido, que é para baixo, para cima. Porque aqui, ó, ele está norte, sul, leste, oeste. Aqui ele garante que fica sempre diferente, ó. Eu venho aqui rodar, ele vai ficar diferente. Venho aqui rodar novamente, ó. É, nesse for, nós temos as variáveis movimento linha e movimento coluna, e eles vão pegar em cada movimento, cada um desses daqui, ele vai pegar, vai calcular a próxima posição do nó a ser visitado, com as duas células de diferença, distância, é para garantir que tenha um chão entre as duas paredes. Ele calcula e depois ele vai verificar se essas nova linha e essa nova coluna estiver dentro dos limites da matriz, que eu vou explicar daqui a pouco, e ele ainda for uma parede, e ele for uma parede, não for um chão, ele vai vir, vai pegar a coordenada atual, vai, vai transformar em chão, e o seu próximo vizinho também vai transformar em chão e vai chamar essa função recursiva fazendo o mesmo processo. Essa função aqui, ele garante que as coordenadas da minha coordenada x e da minha coordenada y esteja dentro do tamanho da minha matriz, não excedendo os limites de 0 até 21. O arquivo gráfico, este arquivo ele é responsável pela implementação da lógica de busca por largura, chamada de BFS, e também pela conversão do labirinto para um gráfico. Da biblioteca Collections, nós importamos a função dequeue, usada para a implementação na fila no algoritmo de BFS. Importamos a função sleep da biblioteca time, usada para a pausa de execução. Da biblioteca OS, nós importamos a funcionalidade de system e name, utilizado aqui. E importamos a classe labirinto. Essa função, como o próprio nome diz, ela limpa o terminal. Aqui ele vai verificar se o nome é NT para Windows. O nome verifica se o sistema operacional tem esse nome, NT. Se não, ele dá um clear. Na classe graph, nós temos um método construtor que ele recebe a instância do labirinto e da classe do labirinto. Aqui, nós temos a instância do labirinto gerado e o seu tamanho. Aqui nós temos a inicialização da lista de adjacências para os caminhos. Vai ter as coordenadas da linha e da coluna. Aqui nós temos a lista de movimentos, que diferentemente da outro arquivo, ele vai em passos de um em um. E se você vier no main, quando você rodar, você vai observar que ele vai ó, de passo em passo, verificando todos os caminhos. Mas se eu vier aqui e modificar ele para, por exemplo, aqui 2, e também eu vou botar 2 aqui e aqui. Quando você vier rodar, você vai ver ó, que ele vai ficar com essas lacunas. E às vezes nem funciona. E quando ele pula de 2 em 2, ele vai bater em uma parede. Então ele nem contabiliza. Por isso, esses passos de um em um. Voltando. Aqui nós chamamos o método da função de construir gráfico, e ela é responsável por percorrer toda a lista de matriz, mapeando se tem conexão, ou seja, onde há chão. Aqui nós recebemos as variáveis locais, os acessos aos atributos, seja de tamanho chão ou a matriz. Aqui nós temos um for que percorre toda a matriz, célula por célula, até mesmo as de parede. E aqui ele vai verificar se a coordenada da minha linha e da coluna for um chão, o meu nó atual vai receber as coordenadas dessa linha e da coluna, e a minha lista de adjacência vai receber esse nó. Depois nós temos um for, que percorre as, a lista self.movimentos, que ele vai verificar o próximo vizinho e verifica se ele está dentro dos limites da minha
da minha matriz. Aqui eu tive que reescrever novamente esse método, porque devido a problemas de importação, não estava conseguindo utilizar. Aqui a mesma coisa. E nós temos a classe resolvedor de labirinto, em que ele recebe as instâncias da classe de grafo e labirinto, junto com a taxa de visualização, que eu vou explicar mais tarde o que é isso. Aqui nós temos todas as referências e os atributos, com o grafo, a instância do labirinto, a matriz, o tamanho, a taxa de visualização, a entrada fixa e a saída. Aqui nós temos uma função que mostra, é, mostra a matriz ali em seu estado atual. Eu criei essa função para poder ficar reutilizando ela, porque toda vez que eu fosse usar, printar, eu teria que ficar escrevendo um labirinto.mostrar matriz. Então é melhor assim, porque até que eu posso limpar a tela do terminal e fica mais fácil de visualização. Na classe BFS Resolve, nós implementamos o algoritmo de busca em largura. Aqui na variável fila, nós vamos inicializá-lo com o ponto de entrada. Depois nós temos esse dicionário que rastreia todo o caminho do labirinto. Ele armazenará o nó atual com o nó anterior. E esse nó de entrada, ele vai receber none, porque como ele é a entrada, não tem nada antes dele. E aqui nós utilizamos um flag de controle para quando o labirinto for solucionado. Aqui nós marcamos o nó de entrada já com o caminho final. E se nós não marcamos, quando viemos rodar, ele vai ficar com esse ponto, sem mostrar o caminho final. É mais por estética, mas melhor de visualizar. Aqui nós temos os passos contados. Ele é utilizado para controlar a visualização. Eu explicarei mais tarde. Aqui nós inicializamos o laço de BFS, que vai continuar enquanto houver nós na fila. Então, enquanto tiver nó na fila, o meu nó atual, eu vou retirar o primeiro nó da fila com a operação de BFS. E aqui a lógica vai ser implementada a lógica de visualização temporária. E se o meu nó atual for diferente da entrada, eu vou marcar esse meu nó com o caminho final do labirinto. Aqui nós utilizamos os passos contados. E a cada 10 passos, nós vamos dar uma pausa no labirinto e vamos mostrar ele. Depois contabilizaremos mais um. Aqui quando nós rodamos, deu 10 passos, ele printa. Deu 10 passos, ele printa. Se viemos aqui e quisermos botar, por exemplo, a cada 2 passos, ele demora mais, vai demorar mais, ó. A cada 2 passos, ele vai de pouquinho em pouquinho. Podemos aumentar mais, podemos botar de 20, rodarmos e vai mais rápido. Mas por testes é melhor o 10, né? E a taxa de visualização ele vai aumentando. Aqui nós temos a condição de parada. E se as minhas coordenadas do meu nó atual for igual às coordenadas da minha saída, eu vou dar um true nesse meu caminho encontrado, para dizer que ele foi solucionado. E vou dar um break nesse meu while. Depois nós temos um for, que ele vai iterar sobre todos os vizinhos do nó da adjacência. E ele vai verificar se esse nó, se esse vizinho já foi visitado. E esse caminho rastrear, ele vai guardar todos os nós que já foram visitados. Se não, ele vai pegar esse e vai adicionar como o próximo vizinho a ser visitado depois. Se não for, se já foi visitado, como o BFS ele só verifica cada nó apenas uma vez, ele vai ignorar. Aqui, ele vai verificar se a fila esvaziou e o caminho foi encontrado, tem uma solução, ele vai mostrar minha matriz e vai chamar essa função reverter tracejar para chão e vai retornar meu reconstruir e marcar caminho. Vou explicar isso mais à frente. Não, nós temos uma contramedida, que ele retorna none, que ele vai refazer todo o processo de criação de labirinto, ou seja, criar outro labirinto. Bom, na função verter tracejar para chão, nós vamos ter esses nós visitados, que ele vai obter todo o conjunto de nós, todos os nós visitados. Depois, nessa variável caminho final, eu vou chamar essa função reconstruir caminho lista. Vou explicar mais à frente. Depois nós temos esse for,
Ele vai percorrer cada nó visitado, vai verificar se o nó ele não estiver dentro do caminho final e não for entrada nem a saída, ele vai ser restaurado para chão. E depois nós vamos ter esse for que vai verter, vai caminho único da entrada à saída, ele vai colocar com o caminho final e mostrar a matriz tempo- temporária. Se não tivesse esse for, ele ficaria desta forma. Vou trocar aqui a taxa de visualização para ficar mais rápido. Ele ficaria dessa forma. Ele não iria mostrar o caminho único. Ele ia mostrar todos os novos estados. Voltando. Nessa função reconstruir caminho lista, ela vem para essa variável caminho final. O que é que essa função vai fazer? Ela vai obter todo o conjunto de nós que fazem parte da solução, ou seja, o caminho da entrada até a saída. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista com os nós e vou pegar o ponto de partida sendo a saída. Por que que eu peguei o ponto de partida sendo a saída? Porque imagina só, quando você vai fazer um labirinto, aqueles de papel, você, a maioria, começa da entrada e vai buscando uma solução. Mas quando você busca de uma entrada, você não tem um objetivo fixo. Pode até ter, que é a saída, mas tipo assim, o tracejar. Então é mais viável você pegar da saída e ir até a entrada. Pensando nessa lógica, eu vou implementar esse laço, ele vai voltando do nó anterior e até o nó inicial, que é o nó de entrada, que eu defini ele como um none. Aqui em cima, cadê? Aqui, ó. Ele vai ser none. Então, enquanto o meu nó ele não for none, ele vai pegando todo esse nó anterior e vai dando um append no meu caminho. E depois eu vou dar esse reverse, que é para ele inverter a lista, que é para ir da entrada até a saída. Por fim, nós temos essa função, que ele vai consolidar a reconstrução e a exibição final de todo o meu labirinto. Ela vai ser usada quando eu tiver encontrado o meu caminho, o caminho final e ele for válido, e que aqui ele vai fazer o quê? Vai chamar esse reconstruir caminho lista, vai limpar o terminal e vai mostrar a minha matriz, retornando um caminho, ou seja, a lista de coordenadas do caminho da solução. Bom, vindo para o main, ele é responsável pela aplicação principal do projeto, em que nós importamos os outros arquivos, o labirinto, a instância do labirinto e a classe de gerador de labirinto, junto com o gráfico resolvedor de labirinto e a função de limpar o terminal, e a função sleep da biblioteca time. Aqui, isso é meio inviável para esse projeto, mas ele é bom para quando você for testar em outros arquivos, você não rodar coisa, mas não é muito viés não. É bom para prática. Aqui nós temos o loop principal, em que ele vai criar a instância do labirinto, na classe labirinto. Aqui nós vamos criar o gerador, que vai passar a instância desse meu labirinto e vai chamar a função que vai gerar os caminhos do labirinto. Esse meu labirinto, eu vou exibir ele recém-gerado, para ter uma melhor visualização, e vou criar o grafo a partir desse meu labirinto. Aqui eu vou criar na minha classe resolvedor labirinto, com uma pausa de 1 segundo a cada 10 passos de visualização, justamente essa taxa de visualização. Se você quiser muito mais rápida, você pode botar 0,1, mas se você quiser ele, digamos, normal, é melhor você botar uma taxa de visualização de 1 segundo. Aqui nós vamos executar a busca de BFS, armazenando o resultado, seja ele a lista de coordenadas ou none, caso não tenha encontrado, e vamos verificar se ele foi encontrado. Se o caminho for, for encontrado, ou seja, não for none, ele vai limpar meu terminal, mostrar minha matriz e vai mostrar o total de nós, ou seja, meu caminho, da entrada até a saída, e o comprimento do caminho, ou seja, a quantidade de passos do chão.
Se esse caminho ele não for encontrado, ele for criado um labirinto sem saída ou ele não tiver caminho, isso é meio raro de acontecer, mas por testes isso ocorreu. Por contramedida, eu desse Elza, vou informar que esse caminho não foi encontrado e vou recriar ele. Eles continuem para vir novamente para o Wild True. Por fim, testando nosso labirinto, ele fica desta forma. Ele vai verificar todos os caminhos, utilizando o DFS, e após isso, ele vai utilizar o BFS, que é para procurar a saída. Quando ele encontrar, ele vai mostrar todo esse tracejar dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui quando ele não funciona. É meio difícil, mas pode ocorrer. Esse vídeo pode ter ficado. Aqui, ó. Ele, ele ficou bloqueado. Quando ele bater aqui, ele não encontrar a minha lista de saída, ou quando ele verificar todos os caminhos e ele não encontrar a minha coordenada de saída, ele vai recomeçar o labirinto. Aí, quer dizer, o caminho não encontrado, recriando um novo labirinto. Por aí vai. Aí, isso aqui ele foi gerado, um caminho. Isso é devido ao aquele truque de ficar pulando de dois em dois para criar a parede e o meu chão. Esse vídeo pode ter ficado longo, porque eu quis explicar passo a passo, diferentemente dos outros projetos, como funciona esse meu projeto. E é isso. E obrigado.